Começando aí com o anúncio que o Rogério Ceni é o novo técnico do tricolor paulista. O mito retorna a casa. Um dos maiores jogadores da história do São Paulo. E o anúncio foi feito nesta quinta-feira, mas não foi explícito não, veio de forma criativa. Ao som da banda AC/DC, uma das preferidas do ex-goleiro. Espero estar à altura de um clube como São Paulo, da grandeza de São Paulo. Eu tentei aplicar bastante, estudar bastante nesse espaço de tempo de praticamente um ano que eu fiquei afastado do futebol como atleta e agora numa nova função. Desde que aposentou as chuteiras, Ceni vem se preparando para assumir a função. Visitou alguns clubes como Manchester City, Leicester, Liverpool e acompanhou de perto o dia a dia de Jorge Sampaoli. Claro que num grau de exigência grande, na maneira como eu quero que eles enxerguem o futebol da maneira como eu via o futebol quando jogava. Eu quero um time vencedor, eu quero um time que tenha uma mentalidade vencedora. E eu tenho certeza que eles vão entender isso e já conheço muitos deles, já sei da mentalidade vencedora que muitos têm. E nós vamos ajustar apenas alguns detalhes. Enquanto Ceni se prepara para 2017, Pintado ficou com a missão de comandar o tricolor nas últimas 2 rodadas. Mesmo sem chances de uma vaga para a Libertadores, o técnico interino quer um time valente em campo. Não vai ser domingo que a gente vai resolver isso, claro. Mas a única coisa que nós não podemos ser é uma equipe apática, né? Então tá aí. O que era esperado aconteceu, André. Rogério Ceni é o novo técnico do São Paulo e parece que a diretoria confia muito no ex-goleiro, né? Muito boa tarde. Boa tarde, Luciano. Um abraço para você, para todo mundo ligado na TV Aparecida, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Boa sorte ao Rogério Ceni como técnico do São Paulo, que ele seja feliz, que ele seja um grande profissional, assim como ele foi como jogador de futebol. Mas a contratação dele é uma precipitação. A diretoria do São Paulo está fazendo mais uma jogada de marketing do que propriamente contratar um técnico. Qual é a experiência que ele tem como treinador? Qual é a leitura de jogo que ele tem? Ele sabe fazer substituição? Ele sabe ministrar um treinamento? Qual é o conhecimento que ele tem da área? O único predicado que ele tem como treinador de futebol é ter sido um grande jogador, ter sido o ídolo do São Paulo. O São Paulo pode estar cometendo o mesmo erro que o Internacional cometeu com o Falcão, com o Fernandão e outros times aí pelo Brasil afora e pelo mundo afora, que colocaram ídolos para assumir cargos de dirigente e cargos de treinador de futebol sem a devida preparação. A gente pode até lembrar um pouco do Zidane, né, André? Que antes de assumir o Real Madrid, o time principal, ele passou por times da 4ª divisão, né? E isso, ele passou pela categoria de base. Time B, outras equipes. O Pepe Guardiola, antes de ser treinador, ele foi auxiliar, treinou base, treinou times de divisões inferiores, até ser treinador da equipe do Barcelona. E o São Paulo vai e coloca o Rogério Ceni para ser técnico. Às vezes o torcedor do São Paulo, mas pode dar certo. Mas qual é a perspectiva para dar certo? Qual seria a chance maior de dar certo? O Rogério Ceni ou o Roger, por exemplo, que foi treinador do Grêmio? Um Tite, um Abel Braga, um treinador mais experimentado, o Cuca. Qual a chance de dar mais certo? É com o treinador mais experiente. E o próprio Rogério Ceni age de forma errada, na minha opinião. Aceitar, ele mesmo ele deveria buscar crescer na carreira, ganhar mais experiência para assumir essa função. E depois, que ele for demitido, ele vai continuar como técnico? Ele pode um dia ser técnico do Corinthians? Ou ele pode um dia ser treinador do Palmeiras? Ele vai ter condições de treinar outro clube ou ele vai começar já se identificando com o São Paulo? Eu acho muito difícil dar certo, mas a gente torce para que dê, né?